Eu recuperei uma espécie de nota conceitual. A gente chamou de nota conceitual sobre arte e cultura. Na época, eu não sei se é o mais produtivo falar sobre isso, eu fiquei muito em dúvida, eu tinha planejado várias coisas, mas eu acho que como contribuição, a mesa aqui, de certa forma, mais ou menos sem planejamento, a gente falou de temas mais concretos ou mais conjunturais e de temas mais gerais, né? Teve um pouco essa dinâmica, então, de certa forma, é um debate, talvez, algumas ideias muito breves aqui, que são mais conceituais sobre arte e cultura. Recuperando a experiência que a gente teve num grupo de trabalho desses fóruns sociais mundiais que eu comentei aí agora, e que deram, assim, elas foram resumidas há uns anos atrás numa nota falando sobre o tema. Então eu vou ler aqui um pouquinho chato, assim, não é chato porque é muito curto, mas eu preferia falar, a minha elaboração ia ser menos eficiente do que ler o que a gente escreveu aqui na época. Então, são 4 ideias só dessa nota que eu vou ler para vocês, que eu acho que reforça um pouco algumas das coisas que foram ditas, talvez abra ainda alguma nova luz. A primeira ideia é que, como a gente vive numa sociedade onde a forma mercadoria é cada vez mais presente, né? Tem uma espécie de generalização da forma mercadoria para todas as áreas da convivência social. A arte e a cultura são transformadas em meios sofisticados de acumulação do capital. Essa ideia já estava presente quando você fez a tua colocação, eu acho que em parte recuperando as ideias do Sánchez Vázquez também, né? Que é um pensador marxista. Então, essa ideia é importante, quer dizer, mesmo se a gente quiser, não dar um certo peso para a questão cultural, eu digo a gente no conjunto da esquerda, onde tem um certo desequilíbrio em relação ao debate da economia, em relação a todas as outras questões, inclusive as ambientais e as culturais, só por essa questão a gente já pode matizar essa nossa reflexão. Quer dizer, a ideia de que a cultura virou um lugar da superexploração, para legitimar a exploração, e ela em si é um lugar que permite, né, o âmbito da arte e da cultura viraram um espaço de exploração muito importante do novo capitalismo. Inclusive, ela é chamado, tem várias denominações, uma delas é capitalismo cognitivo, etc., que está ligado à produção simbólica. Então, por isso que, quando a gente elaborou essa nota, que é em torno de 2005, a gente destacou esse ponto, a arte e a cultura como um meio sofisticado de acumulação de capital e, evidentemente, reproduzindo a lógica mercantil. Vários modelos de organização da sociedade relacionam-se, então, de forma perversa com os bens culturais, impondo critérios unicamente de mercado, tanto para a produção, como para a distribuição, como para a apropriação ou para a fruição dos bens culturais e artísticos, né? A outra ideia, a produção artística e cultural, em especial depois do advento da indústria cultural, a gente já falou sobre o tema, não tem como aprofundar, porque eu já vou chegar aí nos meus 7 minutos, mas só fazendo uma breve lembrete, assim, eu sei que pode ser óbvio para muita gente, mas talvez as primeiras reflexões importantes sobre isso, que hoje a gente chama, assim, quase sem conceituar, não é? Sem dar uma definição de indústria cultural, essas primeiras reflexões a gente pode situar nos anos 40 do século XX, né, do século passado, sobretudo, pelo menos para o pensamento ocidental, a partir do Adorno e do Horkheimer, né, com a discussão sobre esse novo jeito, ou a integração da arte e da cultura dentro do modelo de produção mercantil tradicional, de mercadorias não culturais, né? Como a cultura e a arte passam também a obedecer à lógica da produção mercantil, digamos, tradicional. Então, a produção especial depois do advento da indústria cultural tem se confundido num ritmo vertiginoso com as práticas de mercado. Advém daí uma concepção fetichizada de cultura e de arte, como se
a arte e a cultura, ou as produções artísticas e culturais, contivessem em si mesmas valores universais ou universalizantes. Não dá para, eu acho, para a gente se deter aí, mas é uma ideia importante, porque é uma ideia que é mais antiga, que pode vir, se a gente quiser, no mínimo desde o Platão, a ideia de um mundo separado do mundo da produção concreta, não é? Quer dizer, um pensamento não materialista em essência, mas que tem toda vai tendo traduções à medida que a história corre. Uma delas é a ideia do gênio, não é? Que aparece no século XVIII, quando aparece a palavra estética, inclusive. Então, essa ideia de imaginar a arte e a cultura como valores universais e universalizantes. Paro por aqui. A ideia de falsa autonomia, deu 7 minutos, então ainda faltam uns 4. A terceira ideia, digamos, esse brevíssimo panorama aí, e que eu acho que a gente pode relacionar com o que foi dito antes também, ele vai produzindo práticas totalitárias, e que não aparecem sempre como práticas totalitárias, mas um tipo de prática totalitária muito específica ligada à arte e à cultura, que é a imposição de um modelo único de produção do imaginário. Quer dizer, a construção não só do imaginário, mas de regras para a produção do imaginário. E regras cuja elaboração, ou cujo domínio escapam da grande maioria das pessoas. Elas nem entendem essas regras e, portanto, não são capazes de alterá-las. A ideia de autonomia, muito cara a todo o campo da esquerda, mesmo uma esquerda menos contundente, a ideia de autonomia, se a gente for etimologicamente, é nomos, regra, norma, né? E a gente fazer as nossas próprias regras. Essa ideia de autonomia fica quase impossibilitada com essa espécie de tirania de um modelo de produção simbólica. A última ideia, ainda a partir dessa nota conceitual, é que, além de questionar, então, este modelo de produção do imaginário e de controle do imaginário, é indispensável a reflexão sobre novas formas, não é? Ou de pensar as formas como nós nos relacionamos com a dimensão cultural e, especialmente, se a gente está falando de arte, com os bens artísticos. Nós precisamos, portanto, discutir, aqui eu estou me atendo bem ao texto, discutir as condições de produção e exercitar novas maneiras de expressão cultural e artística, incluindo, por exemplo, as nossas relações cotidianas, a nossa ordem de prioridade, os tipos de atividades que nós organizamos. E eu estou falando isso porque eu participei da redação aqui, então eu me sinto muito confortável para ler esse texto, porque ele também é um texto meu. Eu lembro de ter acrescentado isso na época, formas de organização nossas, né, da esquerda. Eu escrevi aqui mesas redondas quadradas, né? Debates de mão única. Debate de mão única não é debate, mesa redonda quadrada, né? Bom, mesa redonda quadrada não é uma contradição inteira. Diálogos monológicos, etc. Né? Então, aqui entra o que eu destaquei esse ponto, teria vários outros, porque aí entra a parte de autocrítica também. É muito fácil a gente atirar as pedras. Não é? É claro que a gente está numa sociedade muito desequilibrada e com hegemonia, ora da direita clássica, ora de uma espécie de social-democracia envergonhada, ora do governo Lula, aí, que a gente pode caracterizar como quiser, social-liberal, etc. Mas a gente precisa fazer autocrítica sobre a nossa capacidade de discutir esses temas, né? Então, por isso que eu destaquei esse ponto. Eu acho que, para não passar muito do tema, eu fico com essas ideias. Só acrescento, então, uma última. A gente corre o risco muito grande de fazer... Eu recuperei hoje também, eu estava falando para a Mari aqui, tirei das catacumbas um pouco um texto de 2000, de um jornal... um jornal de esquerda, chamava Em Tempo, vários devem conhecer, um texto que chama Descaminhos da Política Cultural. Eu escrevi isso em 2000. Eu reli hoje, só para esse encontro, e é uma vergonha, porque, bom, 2000, né, antes de 2002, portanto, antes da atual administração, como quando o restaurante muda de dono, né, sob nova administração. Então, antes dessa atual administração,
E o que eu digo aqui, assim, eu acho que eu não tiraria muita coisa em relação ao que aconteceu nesses últimos 7 anos e meio, assim, o que é desastroso. Matizaria algumas dessas observações em relação ao que aconteceu no último período, mas muito do que eu acho que está dito aqui, do que eu chamo de descaminho da política cultural, permanece nesse último período aí, desses 7, 8 anos.